Deus é bom. E Ele não muda por nossa causa. Ele continua sendo Deus e Ele permanece no trono. Jeremias 1. Nós vamos ler o verso 1. E depois nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Jeremias 1, o verso 1, e depois do 4 ao 9. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias falando: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, Jeremias disse, e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Semana passada, o Senhor liberou sobre esta casa, sobre os filhos e filhas dessa casa, uma palavra sobre intimidade. Ela está lá no canal, você pode acessar. Mas hoje, o Senhor quer nos dizer que intimidade gera alinhamento com a vontade de Deus. Você não é íntimo só para ter status espiritual e dizer eu sou íntima de Deus. Você se torna íntimo para se fazer um aliado de Deus na vontade dele da terra. Porque quanto mais íntimo de Deus, mais você reconhece o comando, mais você entende o que está no coração de Deus para a sua vida. Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Se você não prestar atenção e não estudar sobre essa parte, você não vai entender direito esse versículo. Jeremias, aqui está dizendo, era filho de quem? De um sacerdote. Então Jeremias fazia parte de que tribo? Da tribo de Levi. E ele era filho de um sacerdote de um lugar chamado Anatote. Anatote, eu não sei se você já pesquisou, mas essa palavra, esse lugar que ele morava, significa Anatote, oração respondida. E olha que um verso tão pequeno ainda te diz mais de Jeremias. Ele era no território de Benjamim, ou seja, uma das cidades doadas aos levitas. A Bíblia diz em Gênesis 49, 27, sobre Benjamim. Temos aprendido a ler a Bíblia. Apareceu lá que ele era do território de Benjamim. Epa! Quem era Benjamim? Gênesis 49, palavra. Verso 27, diz assim: Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. E o que significa isso? Que pela manhã um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Significa que ele era guerreiro. Benjamim, guerreiro. Significa que ele era rápido. Ele pela manhã batia a presa e de tarde ele já resolvia a situação. Ele não ficava esperando. Logo, eu anotei aqui
porque Deus foi me liberando, né? Poderíamos entender o verso 1 da seguinte forma. Veja se não fica com mais sentido para você. Jeremias era filho de um sacerdote, morava onde tinha a oração respondida na terra dos guerreiros. Veja como faz diferença ler a Bíblia desta forma. A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias diz. Deus chamou Jeremias. Olha que interessante, não foi Jeremias que estava orando, pedindo nada ao Senhor. O Senhor foi até ele e o chamou. A palavra do Senhor foi até Jeremias. Deus nos fala, amados, de várias maneiras. Deus nos fala pela palavra, que já está liberada na nossa mão, acessível a nós. Deus nos fala por sonhos. Deus usa pessoas. Deus nos fala de muitas maneiras. E nós precisamos entender os códigos, decifrar o que Deus tem falado para você. Uma semana se passou depois que você recebeu de Deus uma palavra sobre intimidade. Você fez o que com essa palavra? Se você não fez nada, Deus não falou com você ainda sobre isso. Nada vai mudar. É desse jeitinho. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Alguns são resistentes a ouvir o que passa pela liderança do púlpito. Sim, mas na sua casa Deus tem falado o quê? Será que Deus tem falado totalmente diferente do que tem falado no púlpito? Tem alguma coisa errada. Faltando alinhamento. Mateus 7, verso 24, diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Só vai ter casa construída sobre a rocha quem faz o quê? Ouve as palavras do Senhor e as pratica. Mas não sou eu que estou aqui domingo após domingo quase que falando a mesma coisa. É a palavra de Deus. Quem ouve as palavras e as pratica é como aquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a palavra? É Jesus. Quem é a rocha? É Jesus. É quando nós estamos firmes no Senhor, na rocha, que a palavra dele nos sustenta. A palavra do Senhor nos sustenta. E o texto segue: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. O Senhor dizendo a Jeremias: antes que você existisse no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você sabe o que é isso? É o que a gente também vem pregando há muito tempo. Aqui mostra claramente o destino profético que Deus deu a Jeremias. É isso. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Esse foi o destino profético que Deus deu a Jeremias. E você já identificou? Deus te fez para quê? Deus trouxe você para essa terra para quê? Só para fazer a sua rotina de todo dia? Trabalhar, comer, dormir? De vez em quando fala de Jesus para alguém? Você já identificou qual é o seu destino profético? Você está vivendo o que Deus quer que você viva? É exatamente isso que você está vivendo, que está no coração de Deus para você? Jeremias respondeu quando o Senhor disse tudo isso para ele: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em outras palavras, eu não concordo com o Senhor. E olha que ele reconhece que Deus é o quê? Soberano. Mas de você reconhecer, Jeremias reconhecer, eu reconhecer
que Deus é soberano e nós entendemos por revelação da parte de Deus isso e agimos, é uma outra história. Jeremias até reconheceu a soberania de Deus, mas isso parece que não foi suficiente. E olha que Deus estava falando, não era o pastor que estava falando com Jeremias, não, era Deus que estava falando diretamente com ele. Ele falou, Senhor, isso não é comigo não sei falar direito. Jeremias estava falando com Deus, mas ele olhava para as próprias limitações. Eu não sei falar. Qual é a desculpa que você está dando para Deus para não viver o propósito que Ele designou para a sua vida? Quantas vezes você já pensou, isso não é para mim? Eu não tenho jeito para fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Porque você vai dependendo da sua força. Quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a confiar na nossa força, sabe o que acontece? Nós nos desconectamos de Deus e passamos a andar na nossa força. Qual é o seu chamado? O de Jeremias era profeta para as nações. E Deus sabia onde estava mandando Jeremias. Jeremias tinha uma noção. Mas se ele soubesse até o último capítulo de Lamentações de Jeremias, ele tinha chorado mais pedindo misericórdia. Porque Deus mandou Jeremias para um lugar difícil. Não é à toa que antigamente eu ouvia Jeremias, o profeta, chorando. Porque Deus o levou para um lugar desafiador. Qual é o seu chamado, minha irmã, meu irmão? É servir? É evangelizar? É interceder? É pregar? Qual é o seu chamado? A Bíblia diz, o Senhor estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse a ele, agora põe em sua boca as minhas palavras. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Não tem desculpa. Jeremias falou, eu não sei falar. Deus falou, fica quietinho. E tocou nos lábios e falou, você agora vai receber de mim. Você não precisa saber nada. Eu sou Deus na tua vida. Eu libero sobre a sua vida. A disponibilidade, amado, precisa ser nossa. A capacidade não é nossa, ela vem de Deus. Mas a disponibilidade é nossa. Eu não sei se você se lembra de mais alguém que fez igualzinho a Jeremias. Mas na hora que eu estava orando sobre essa palavra, Deus me lembrou na hora de Moisés. Moisés fez parecido. Êxodo 4, do verso 10 ao verso 14. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, Moisés, eu diria. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Que justificativa você tem dado a Deus para não fazer o que tem que ser feito? Que resposta você dará ao Senhor hoje? Interessante que Moisés teimou tanto com Deus que ele era pesado de língua, que Deus falou, tá bom, você vai assim mesmo. E Arão vai com você para falar o que você não sabe, mas eu vou falar contigo. E depois você fala para Arão, Arão dá o recado. Você acha que foi salvo para quê? Porque tem um monte de gente religiosa que acha que foi salvo para se ver apenas livre do inferno. Você foi salvo para quê?
É natural que depois da salvação você queira crescer. Criança, nenenzinho que não cresce está doente. É natural. O Senhor falava comigo. É natural. Quem nasceu e está saudável vai crescer. O que não é natural é o filho de Deus, a filha de Deus ficar parada na salvação. Somente no nível da salvação. O nível da salvação é uma bênção. Mas Deus quer mais, é de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas Deus me falou mais alguma coisa nesse texto. E Ele tem falado com essa igreja há muito tempo também. É primeiro em Jerusalém, depois a outros lugares. Jerusalém é a nossa vida, é a nossa igreja, é a nossa casa. É o primeiro nível. E eu quero pensar um pouquinho sobre o primeiro nível na nossa casa. Eu tive ao longo da minha vida algumas palavras de desestímulo na fé por pessoas da minha família. Eu vivi isso. Eu não sei o que você vive ou já viveu com os seus familiares ou com a sua família que você tem hoje. Mas nem sempre quem mora com a gente ajuda a gente a crescer em Cristo, não. Nem sempre é assim, infelizmente. Nem sempre é assim. E eu fui pesquisar alguns exemplos na palavra. E eu fiquei estarrecida, porque eu só anotei alguns, tem muito mais. José foi vendido por quê, irmãos? Meus irmãos, a família boa. Os filhos de Eli, sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram sacerdotes, pelo menos funcionavam nesse lugar. Mas eles não agiam como quem tinha experiência com Deus. Eles eram desobedientes, eles traziam vergonha ao pai, e o pai não dava o quê? Limites a eles. O pai também não dava limites. E Ofni e Finéias envergonharam e atrapalharam o ministério sacerdotal de Eli. Mas é claro, Eli permitiu. É importante a gente dar conta disso. Mical, o Senhor me lembrava, esposa de Davi. Olha que beleza. Mical desprezou Davi em seu coração quando o viu dançando de alegria diante da presença do Senhor. Para que isso? Faça menos na obra. Olha o que você tem recebido. É assim. Aí você escuta. Para de ouvir Deus e ouve quem está fora da presença. E o resultado vem, amados. A vida com Deus vai ficando vazia. Vai ficando rasa. Os próprios irmãos de Jesus, no início do ministério dele, não criam nele. Os próprios irmãos de Jesus. E aí eu li tanta coisa que eu escolhi só mais um exemplo. Caim matou quem, amados? Abel. E era quem dele? Irmão. Então eu dei exemplo aqui de esposa e esposo, de filho e pai, de irmão com irmão. Será que tem alguém da sua família sem visão nenhuma tentando matar a sua fé? Seu chamado? Quem da sua família pode estar sendo usado para esfriar a sua fé? E eu já nem falo usado pelo diabo, não. É usado pela carne mesmo. Às vezes não é usado pelo diabo, não. Às vezes é usado pela carne. O nosso destino profético, ele não pode ser anulado por ninguém. Como disse José em Gênesis 50, 20, falando para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus restaurou a sorte de José. Como você tem se posicionado em sua casa? Colossenses 1, 10 a 12, diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra
crescendo no conhecimento de Deus. Nunca foi para ficar menino, menina o resto da vida. Crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, frutificando em toda boa obra. Deus não quer que a gente seja só fazedores de coisa no reino. Não é isso. Deus não nos chamou para sermos ativistas. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. E o resultado disso, da vida com Deus, seja expressado através do que nós fazemos para Ele e para o seu reino. Deus quer que você se encha dele, mas para quê? Só para você? Deus quer usar a minha vida e a sua vida onde nós estivermos. O Senhor estendeu a mão, tocou na boca de Jeremias e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia. Algumas pessoas precisam ser tocadas por Deus através do confronto com o pecado. Pecado tira a gente do propósito. Outras pessoas precisam ser tocadas no coração, porque já perderam a sensibilidade espiritual há muito tempo. Onde o Senhor precisa te tocar hoje para você se reposicionar diante do seu chamado, diante do propósito, do seu destino profético. O Senhor nos quer frutíferos nele, abundantes em sua obra. Feche seus olhos. Comece a orar pela sua vida. Não ore pela vida de ninguém agora, a não ser a sua. Porque no final, como a gente já sabe, somos nós e Deus. No final a gente não tem como dizer: mas a minha mãe, o meu pai, a minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa. Deus vai falar: eu te chamei. Eu falei, foi contigo. Tenha sabedoria para administrar a sua casa. O Senhor quer nos ver frutíferos nele. Comece a orar por você. Diga ao Senhor: eu quero me entregar a Ti por inteiro, Senhor. Por inteira. Eu não quero agir por mim mesma, por mim mesmo. Use a minha vida como o Senhor quiser. Mas cuidado, que quando você pedir, Ele vai te ouvir. E a resposta virá para você. E você vai dizer o quê? Eu não sei falar. Eu não tenho jeito para falar de Jesus na rua. Eu não tenho jeito para entregar um convite. Eu não tenho jeito para dar um abraço. O que você vai dar de resposta ao Senhor? Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, mais uma vez, à Tua disposição. Eis-me aqui. Trabalha na minha vida, Senhor, o Teu querer. Trabalha na minha casa, Senhor, o Teu querer como Tu já tens feito. Mas trabalha na vida dos filhos e filhas legítimos do Pai nesta casa. Em nome de Jesus. Senhor, todos os dias morrem pessoas e nascem pessoas. Todos os dias tem pessoas clamando por uma palavra da Tua parte. E nós estamos lá, indiferentes muitas vezes. Perdoa, Senhor, no nosso pecado de omissão, de negligência. Todas as vezes que nós tivemos vergonha de falar no Teu amor para alguém. Todas as vezes, Senhor, que nós colocamos tudo na frente e a Tua palavra por último, porque ficamos com medo de perder alguma coisa, ou de alguém rir de nós. Senhor, seja o motivo que for, tem misericórdia de mim.
Tem misericórdia da tua igreja que se reúne neste lugar. E libera sobre nós um peso de glória, Senhor, naquilo que tu tens separado para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, trabalha na mente e no coração dos filhos e filhas desta casa que não estão aqui. Abençoa os filhos e filhas desta casa onde eles estiverem. E que o teu Espírito comunique também a eles, onde estiverem, as tuas verdades. Ensina-nos, Senhor, a buscar em primeiro lugar a tua presença e o teu reino, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Estamos mudando a ordem da palavra, tem misericórdia de nós. Queremos pedimos oração, o tempo inteiro pedimos oração. Mas te buscamos pouco, oramos pouco, estamos pouco na tua casa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Trata conosco, Senhor, em nome de Jesus. E libera um tempo novo na nossa vida, Senhor, na nossa saúde, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, Senhor, no nosso ministério. Aviva no nosso coração, faça arder no nosso coração aquele destino profético que tu tens para cada um de nós, antes que tu nos formaste, Senhor, no ventre da nossa mãe. Tu já tinha, Senhor, estabelecido qual o propósito da nossa vida aqui na terra. Então ajuda-nos, Senhor, que venha o teu reino através de mim e desta igreja, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com os filhos e filhas desta casa que não puderam chegar até aqui, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, amém, hoje e sempre. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que a sua palavra seja viva e queime no seu coração durante toda essa semana, em nome de Jesus.